A vida cristã não é uma falácia, como muitos têm pregado, em que tudo vai dar certo, você vai ficar rico, nunca vai ficar doente, não vai ter problema nenhum. Muito pelo contrário, Jesus Cristo avisou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então todos nós corremos riscos de vivermos crises no nosso casamento, na nossa família, crises financeiras, crises espirituais, crises existenciais, e às vezes elas começam de um jeito que você nunca poderia imaginar. Eu me lembro da minha primeira crise conjugal. Casei absurdamente apaixonado, amando minha esposa, querendo honrá-la, abençoá-la, ser muito feliz com ela, até o dia que eu chego em casa e ela tinha comido meu pacote de bolacha recheada. Quem é que comeu minha bolacha? Ela: Rina, mas como assim? Você não me ama? Amor é uma coisa, dividir o negresco é uma outra coisa totalmente diferente. Essa foi nosso primeiro grande estresse. Nós corremos riscos de viver situações que nós não controlamos, e às vezes aquilo que você queria ver acontecendo demora muito mais do que você imagina. Isso gera ansiedade, isso gera desespero, isso gera insegurança. Tá que nem a menina esperando um tempão no Senhor, nada acontecia, e chega o ladrão e fala: menina, me passa o seu telefone. Ela abre um sorriso e fala: 98331415. Ah, pastor, não acredito, eu estava tão apaixonado, mas ela me pediu tempo e espaço. O que será que ela quer? Acho que ela quer calcular a velocidade média. Tempo e espaço, tomou um fora, negão. Já foi. Diga em voz alta: crises são oportunidades de crescimento e de manifestação da glória de Deus. Qual que é a condição para um milagre? Qual que é a condição para a manifestação da glória? É a impossibilidade. Amém, amados? Se não houver uma enfermidade, não tem cura, não tem milagre, não tem manifestação de glória. Se não houver uma crise, não há uma revelação dos céus que vai transformar a tua vida e te levar a um ponto que você vai dar um testemunho que vai glorificar o nome dele. Amém? Crise para nós, para Deus, grande oportunidade de manifestação de glória. Pode aplaudir forte ao Senhor por isso. Mas agora é fato, nós hoje enfrentamos uma crise. É uma crise econômica, inacreditavelmente provocada e antecipada por uma crise moral, por uma crise de valores, por uma crise de princípios. O cenário é de recessão. Muitos hoje estão sob pressão, sobre ameaça de falência, de desemprego, de diluição de patrimônio. Muitos estão se tornando reféns de suas dívidas, e assim, em função dessa crise financeira, como um desdobramento dela, há também crises familiares, há também crises matrimoniais, há também crises em empresas. Sim ou não? Moisés está morto, não há muito ao que ser feito agora. Moisés está morto. Repete comigo em voz alta: Moisés está morto, mas Deus continua no trono. Essa é uma história que nos mostra que, independente ou não de Moisés, independente ou não de crise, Deus continua no trono, Deus continua sendo Deus, Deus continua exercendo domínio, autoridade e governo de hoje para sempre. Ele é Deus, não há nada que fuja à sua programação e controle. Agora, quando nós somos surpreendidos por golpes mais fortes do que a nossa capacidade de resistência, é comum nós cedermos ao pessimismo, é comum nós escutarmos a voz da desistência. Quando você toma um golpe desse, por um tempo você acredita que não vai aguentar, que não há forças, que não há ânimo. Na verdade, você perde a vontade, e muitas vezes nesse lugar, nessa condição,
Muita gente acredita que a melhor coisa a se fazer é se esconder debaixo das cobertas, se trancar em casa, assistindo filme, comendo pipoca. Você não quer seres humanos por perto, você não quer conversar com ninguém, não quer e não precisa dar explicações a ninguém. Muitas pessoas vivem essa reclusão por um tempo, até um dia perceber que a vida vai continuar e que abandonar a vida não fará dessa pessoa alguém mais feliz, alguém mais realizado. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 1:11 que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, amém para o tempo que você precisou. Você teve que chorar, você teve que viver o seu período de lamentações, mas tem tempo de começar e tempo de acabar, tempo para todas as coisas. Salomão diz: é tempo de derrubar e tempo de edificar, há tempo de chorar e tempo de rir, há tempo de prantear e tempo de dançar, há tempo de rasgar e tempo de costurar, é tempo de estar calado, há tempo de falar, há tempo para todas as coisas. E o seu tempo agora, a sua estação agora é atravessar o Jordão, é tomar posse da promessa, é viver na terra aquilo que já no mundo espiritual foi conquistado por Cristo Jesus, a teu e a meu respeito. Se você crê nisso, aplauda o Senhor com força, e dê a Ele glória, e dê a Ele honra, e dê a Ele louvor. Tudo tem seu tempo determinado, independente do golpe assimilado, a vida continua e você tem que assumir o seu papel, como Paulo, Filipenses 3:13, uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim. Então por que Paulo foi vencedor? Por que a história de Paulo é bonita de ser contada? Porque ele não permitia que mágoa alguma, que dor alguma, que decepção alguma o paralisasse. Ele nunca voltou 1 milímetro sequer em função de resistências enfrentadas. Então ele esquecia de coisas ruins que iam ficando para trás e ele focava nas coisas boas que estavam diante dele. Ele não se aprisionava a um passado de frustrações, mas ele esquecia, ele apagava da sua história, da sua memória, aquilo que não lhe fazia bem, trazia à memória o que lhe mostrava um Deus vivo, o que lhe trazia esperança, e caminhava rumo a um alvo e rumo a um objetivo. É exatamente essa, tem que ser a sua posição agora. Deixa para trás o que para trás precisa ficar, e olha para o alvo que está diante de ti, e olha para aquilo que está depois da travessia do Jordão. Por que, amados? Porque a nossa confiança tem que estar em Deus e não em homens. Há muita gente sofrendo hoje aqui com medo do que os homens podem ou possam fazer a seu respeito. E o que eu preciso te dizer é que os homens não decidem o seu futuro, os homens não definem a sua existência, os homens não escrevem a sua história. Na verdade, os homens passam, mas Deus permanece sentado em seu trono. Aleluia, aplauda ao Senhor, dê a Ele glória, dê a Ele glória, dê a Ele glória. Tudo passa, tudo é passageiro, tudo é efêmero, tudo é momentâneo, mas Deus continua assentado em seu trono. Moisés está morto, mas Deus continua assentado em seu trono. Moisés está morto, mas nós precisamos cruzar o Jordão. Deus diz a Josué, verso 2: passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Amado, a crise não pode te paralisar, o medo não pode te impedir de continuar. Não é hora de questionar tudo que você viveu e acreditou, é hora de renovar as suas forças em Deus e seguir em frente. Segue em frente, segue em frente, segue em frente. Quantas pessoas aprisionadas a situações que já sabe que não vão mais acontecer. Ele desmanchou de mim, mas eu tenho a esperança de que hoje ele volta comigo. Passei a madrugada no monte, cheguei em casa, abri o Instagram, ele estava com uma foto com a nova namorada. Já foi, não vai voltar, está perdendo tempo, está gastando oração com coisas que já foi. Deus está te mostrando coisas novas, Deus está te pedindo para seguir em frente. E se você, na verdade, esperar alguém que nunca vai voltar, você vai estar fechando seu coração para ele nunca mais se abrir. Deixa o que passar, passou, e se abra para o novo de Deus, porque o Deus que te chamou tem uma obra completa na sua vida e na sua história.
Agora, quer aplaudir o Senhor? Aplauda, dê a Ele glória. Toda honra, toda glória, toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor. Agora, haverá resistência. Não é uma coisa simples cruzar o Jordão. Avançar é fazer alguém retroceder. Mas não para porque ficou difícil. Pensa no que vem depois, e essa vai ser sua gasolina, e essa vai ser sua motivação. Então não permita que as derrotas anteriores, que as decepções com pessoas, que os machucados, que a dor, que a rejeição, que o abandono, que as feridas da alma te impeçam de alcançar o alvo. Sua cura está em crer e continuar avançando, não está em estacionar, em duvidar. Se há um momento que você não deveria estar estacionado, é exatamente em meio à crise, porque a sua revelação vem da perseverança, a tua revelação vem da persistência, a tua revelação vem de você provar a Deus a sua fé, mesmo quando não há nada que testifique que essa fé vai te levar a algum lugar. Amém, amados? Não é hora de questionar, não é hora de parar, é hora de crer, é hora de avançar. O que é Rio Jordão? Rio Jordão é o obstáculo entre você e seu destino, ele precisa ser atravessado. Antes do Jordão, o que era para Israel? Era deserto. Se Israel retrocedesse, ele retrocederia para onde? Para o deserto, de onde Israel estava vindo para chegar até o Rio Jordão, do deserto. Então não tem muita opção, ou eu atravesso o Jordão, ou eu volto para o deserto. Agora, preste muita atenção, porque a incredulidade pode fazer do deserto o seu cemitério. Nos dias de Josué, todos aqueles que não creram na promessa de Deus, morreram no deserto. Então não faça do deserto seu cemitério. A incredulidade vai te enterrar nesse deserto, mas a fé vai te levar a cruzar o Jordão. A fé em Deus, a fé em suas promessas, a fé em tua palavra, vai te levar a continuar, vai te levar a cruzar o Jordão. Você vai ter um testemunho para contar, você vai ter uma história de poder de Deus a declarar nessa terra, você vai ser um testemunho vivo. Deus vai escrever na sua vida uma carta em que essa sociedade vai poder ler que Ele está vivo e Ele continua respondendo orações. Às vezes parece distante, às vezes parece impossível, mas aquilo que é impossível para você é possível para Deus. O mesmo Deus que te ensinou a sonhar é o mesmo Deus que vai realizar esse sonho em sua vida. Jordão, amados, nos dá algumas lições, e a primeira delas fala sobre a visão de Deus. O que deu sentido, propósito e valor eterno à empreitada de Josué foi a visão que ele recebeu de Deus. Josué recebeu uma visão clara sobre o que fazer, onde ir e quem levar. Verso 2 a 4, levanta-te agora, passa-se o Jordão, tu e todo esse povo, a terra que dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus. Ou seja, Deus está limitando a promessa, Deus está mostrando os termos dessa promessa, até o grande mar, para o poente do sol, esse será o vosso termo. O que nós queremos dizer aqui, amados? Que o chamado de Deus é claro. O chamado de Deus para Josué foi claro. Deus não estava chamando para fazer nenhuma outra coisa senão cruzar o Jordão e conduzir esse povo à terra prometida. Aquela era a meta de Deus para a sua vida. Josué tinha absoluta certeza do que precisava fazer, do que Deus queria de sua vida. E quando não há visão, todo o conhecimento divino sobre o seu destino está encoberto, mas quando há revelação, os nossos olhos espirituais são iluminados. O que eu quero dizer com isso? Você tem uma chamada, mas enquanto não há uma visão, você não sabe exatamente o que Deus espera de você, você não sabe exatamente o que será ali na frente, é algo que está sobre uma camada espessa de neblina, mas a partir do momento que Deus te visita e te dá uma revelação, por você andar por fé, por você crer, chega um momento em que essa visão tem endereço, essa terra prometida tem endereço, Deus delineia
Deus te dá os limites, Deus te mostra onde, Deus te mostra porquê, Deus te mostra quando. A visão responde quem, quando, porquê e para quê. Todo o povo, a terra que eu dei, Canaã, quando? Agora, por quê? Porque essa é sua chamada. Então, repete em voz alta: quando há visão, há um endereço. Deus mostrou os limites da ação de Josué. Josué só foi bem sucedido porque ele andou na revelação de Deus, porque ele andou no propósito de Deus, porque ele andou no destino de Deus para a sua vida. Josué não teria o mesmo sucesso se ele atravessasse o Jordão e fosse para a Mesopotâmia, para a Índia, para a China, para a Europa. Não, ele deveria se dirigir ao lugar estabelecido por Deus. Então, amados, é muito importante para nós discernirmos onde nós vamos colocar os nossos pés, porque o mesmo Deus que disse: todo lugar que você colocar a planta do seu pé será teu, Ele delineia a geografia da sua bênção. O que eu quero te dizer é que o seu chamado é geográfico. Você será bem sucedido onde Deus te quer, fazendo exatamente aquilo que Ele quer. O lugar onde você está plantado é fundamental para o sucesso da sua missão, para que a sua chamada se cumpra. Isso me leva a ter que te fazer algumas perguntas aqui. Qual é o grande propósito de Deus para a sua vida? Você tem essa visão? O que Deus te chamou para fazer? O que Deus colocou em suas mãos para realizar? Qual que é a visão de Deus para você, para o seu futuro e destino? Você está hoje e está certo hoje de estar no centro da vontade de Deus? Você conhece a vontade de Deus? Você conhece a sua missão? Você está envolvido com a sua missão? Ou está como Jonas, fugindo dela? Quem caminha com base na visão, igreja, caminha com objetividade. Quem caminha com base na visão, caminha com propósito. Agora, como discernir a visão? Como discernir a visão? É muita gente hoje perdida, é muita gente hoje correndo atrás do rabo, é muita gente hoje dando voltas na vida cristã por não receber de Deus esse entendimento. Como discernir a visão, como saber onde Deus me quer, como saber o que quer de mim. Então, para isso, se pergunte, faça essas questões a você mesmo. Qual que é a paixão da sua vida? Porque uma das dicas de onde Deus te quer e o que te quer ver fazendo, é o que Ele faz teu coração arder. Então, qual é a paixão da sua vida? Onde que o seu coração queima? Onde que o seu coração arde? O que você se vê fazendo que te dá prazer, que te dá alegria? O que inflama o seu coração? Esses dias, eu estou em Camburi, dentro d'água, surfando com um amigo que está frequentando a igreja em Boiçucanga. Ele tem algumas experiências fortes na área da ecologia. Ele foi diretor do Parque Nacional, trabalhou na CETESB, e ele estava louco para se envolver na obra, se envolver no ministério, mas não sabia como. Aí um dia, numa conversa como essa que nós estamos tendo aqui, também ali naquela cena praiana, ele é despertado e no outro dia vem com um projeto. Vamos falar sobre meio ambiente e espiritualidade, e disso vai sair livro, vai sair palestra. Ele se animou, porque o coração dele ferve, o coração dele queima por um propósito que é dele, não é meu, talvez não seja seu, mas é o dele, amém? Então a pergunta é: onde o seu coração ferve? Qual que é a paixão da sua vida? Porque a visão de Deus para o seu futuro, ela está relacionada com aquilo que pesa no seu coração, amém, amados? E nesse processo, não murmure, não reclame, há um chamado, há uma obra a ser feita. Teu papel é descobrir a visão de Deus para os seus dias.